E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu estou querendo trazer para vocês como se utiliza o Reduce dentro do JavaScript. Não confundir o Reduce com o Redux, né? São coisas completamente diferentes. E esse vídeo é um vídeo sobre JavaScript. Mesmo que eu montei aqui um ambiente em Next com React, esse vídeo é sobre JavaScript. Então, se você não utiliza esse framework ou você utiliza outros frameworks, não tem problema nenhum. O Reduce ele é específico de JavaScript, ele não está vinculado a nenhum tipo de framework. E por que você utilizaria o Reduce? O Reduce ele é um looping assim como o map, como o filter, porém ele possui um detalhe muito importante. E através dele, o principal diferencial que eu vejo no Reduce é que você consegue acessar os métodos, você consegue acessar o resultado do looping. Ou seja, se você está somando valores dentro de um loop, você consegue acessar esses valores enquanto o loop está acontecendo. Isso que distingue ele de map, de filter, de outros métodos, porque ele possui esse potencial de você estar acompanhando o resultado e incrementando o resultado. Vai ficar um pouco mais claro para vocês na hora que eu vou apresentar aqui o exemplo. E o exemplo que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o exemplo mais básico que tem de Reduce, que é o de somar números dentro de um array. Então, eu vou fazer aqui o seguinte para vocês e eu vou explicando melhor de acordo com a evolução aqui que a gente for acontecendo. Eu vou criar aqui um const, vou chamar ele de group e vou botar aqui números dentro dele. 2, 3, 4, 5. Eu quero somar todos esses números e o resultado da soma deles vai ser 15. Perfeito. Feito isso, a gente vai passar a utilizar um Reduce. Eu vou criar aqui uma const chamada fubá, só para não chamar de Reduce e acabar confundindo aqui um pouco a aula, até porque o Reduce ele já não é algo simples de ser utilizado e eu não quero deixar isso ainda mais complexo. Vou chamar aqui de group e nele eu vou aplicar o Reduce. O Reduce ele pode ser utilizado apenas em arrays. Você não vai conseguir utilizar um Reduce, por exemplo, em uma string. E pronto, o Reduce está montado. Então vamos lá. Para o Reduce, dentro do Reduce, você precisa passar uma função. Eu vou passar aqui uma arrow function. Perfeito. E aqui dentro, a gente vai passar dois métodos. O Reduce ele precisa de um método acumulador e ele precisa de um método elemento. O acumulador, ele é exatamente o que eu estava falando, que torna o Reduce tão forte, tão diferente dos outros loopings. Ou seja, através do acumulador você consegue acessar o valor que está sendo incrementado. Então aqui dentro eu vou passar o acumulador, ainda vou explicar melhor como ele funciona, e eu passo o elemento. E o elemento é simplesmente o número que está sendo rodado no loop. Então, por exemplo, já que esse loop aqui ele vai rodar 5 vezes, então o elemento para cada loop ele vai possuir um desses valores que está aqui dentro. E o acumulador, já que a gente vai estar somando, ele vai ter a soma de todos eles. Então aqui, só para a gente poder seguir aqui com a aula, a gente também precisa passar um valor inicial para o acumulador. Já que eu tenho certeza que a soma dos números vai retornar para mim um número, então eu vou passar aqui inicialmente 0. Eu posso, por exemplo, passar qualquer outro número. Se eu passasse, por exemplo, aqui 15, ele vai retornar para a gente 30. Eu vou até deixar isso aqui para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Aqui dentro, para a gente poder incrementar, a gente precisa retornar alguma coisa. Ou seja, o valor retornado ele é incrementado no acumulador. Ou seja, eu vou passar aqui um return acumulador mais element. Então, feito isso aqui, eu já vou mostrar para vocês funcionando. Eu vou só usar aqui um useEffect. Para quem não utiliza o Next e o React, ou o React, o useEffect simplesmente ele vai rodar uma função depois que a página estiver montada. Então, eu vou botar aqui fubá. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui no console log, botar aqui resultado e passar. Essa estrutura não ficou tão boa, não. Deixa só o resultado e fubá. Ok, feito isso, ele vai retornar para a gente, vai aparecer aqui no console log um 30. Vou salvar aqui e pronto, o resultado é 30. Porque ele pegou a soma de tudo isso aqui, que deu 15, somou com isso, deu 30. Mas se eu passar aqui, por exemplo, 0, ele vai retornar para a gente um 15. Então, aqui está a solução. E eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui dentro. E um método melhor para eu poder fazer isso é o seguinte, eu vou criar aqui dentro um console log, onde eu vou mostrar o acumulador e eu vou mostrar o elemento.
E agora eu vou explicar para vocês. Pronto, através disso aqui é a melhor explicação que eu posso dar sobre o acumulador, que é o seguinte. Toda vez que ele passa dentro do loop, o acumulador ele é incrementado. Ou seja, toda vez que está somando isso aqui, ele está somando um novo resultado. E esse acumulador ele é incrementado através desse return. Então, toda vez que esse return recebe um novo valor, ele pega esse valor e atribui ao acumulador. Ou seja, no primeiro loop, ele passou o 0 e passou o 1. Ou seja, o resultado, o que foi incrementado no acumulador foi o 1. Eu ainda vou deixar isso ainda mais claro para vocês. Eu vou agora pegar a soma desses dois aqui, que é o valor que está de fato sendo incrementado. E vou passar aqui. Vou atualizar aqui a página. E pronto. Ele primeiro pegou o primeiro valor inicial do acumulador. E outra coisa que eu ainda vou querer deixar ainda mais claro aqui para vocês é passar um 15 aqui dentro. Agora sim, eu já consigo explicar. Pronto. Ele pegou primeiro o valor inicial do acumulador. Depois ele pegou o elemento que está dentro do loop, que é o 1, e somou a ele. Ou seja, o resultado foi 16. Então agora o novo valor do acumulador é 16. Ele foi lá, pegou esse novo valor, pegou no próximo número aqui, que é o 2, incrementou e deu 18. E nisso ele vai fazendo tudo isso. E aí que entra o ponto que torna o Reduce algo com um potencial muito grande para resolver uma boa parte dos problemas que muitas vezes você precisa criar vários loops para resolver, que é a possibilidade de você acessar o acumulador. Ou seja, utilizando o ACC, você consegue saber exatamente o valor que está aqui dentro. Ou seja, bora colocar uma regra aqui dentro? Vamos dizer que quando chegar no 21, eu quero que ele pare de acumular. Então, if acumulador é menor, se ele for menor ou igual a 21, então retorna isso aqui pra gente. Vou deixar assim para ficar um pouquinho mais claro. E pronto. O que vai acontecer aqui agora? Eu estou falando que esse acumulador ele deve ser incrementado apenas se o valor for menor ou igual a 21. Então aqui nesse caso eu imagino ainda que ele vai retornar para a gente o 25, mas ele vai parar no 25. A gente precisa confirmar isso aqui ainda, na verdade, né? Então eu vou aqui salvar. Bora atualizar aqui. E ele retornou para a gente um resultado indefinido, por causa que a gente precisa retornar alguma coisa, independente de um if. Ou seja, a gente não pode simplesmente condicionar o return dentro de um if. A gente precisa, por exemplo, return... botar aqui um else? Não, botar aqui fora mesmo. Return acumulador. Dessa forma a gente consegue um resultado 25 aqui dentro. Pronto. Só para ele não ficar reclamando aqui, porque a gente, dentro de um loop de acumulador, a gente sempre precisa retornar alguma coisa. A gente não precisa necessariamente retornar o acumulador. A gente pode retornar outras coisas, mas a gente precisa retornar algo, senão ele não vai funcionar. Como a gente viu aqui, ele retornou o undefined. E o que aconteceu aqui? A gente perdeu um pouquinho a lógica que eu estava falando antes por causa desse igual ao 21. Ou seja, quando chegou no 21, ele entrou nesse loop e incrementou e deu 25. Então, para a gente só seguir a lógica que a gente inicialmente começou, basta a gente botar isso aqui, ele vai parar no 21 e já resolveu. Então, esse tá todo o potencial do Reduce no momento que você pode acessar o valor que está sendo incrementado. Então, isso tem um poder absurdo. Porque você pode não só, por exemplo, passar aqui dentro números ou strings ou coisas assim. Você pode, por exemplo, mesmo passar um objeto e esse objeto possui um name e esse name é Daniel e, por exemplo, a idade de Daniel vai ser a soma dos números e você vai ter nesse potencial. Por exemplo, você passou aqui valor, que a idade é 0 e aí você vai... Claro, isso aqui não está funcionando porque não está bem configurado, né? Mas você tem esse potencial de poder acessar esse valor aqui enquanto está acontecendo o loop, coisas que você não pode fazer com maps de for each, com métodos de... Claro, tem formas de você fazer isso, mas o Reduce torna isso muito mais prático e muito mais limpo. Então é basicamente isso que eu queria mostrar aqui nesse vídeo para vocês. Se ficar algum tipo de dúvida, o que é muito possível que fique, eu tive muitas dúvidas quando eu comecei a aprender o Reduce, você pode deixar nos comentários que eu vou ajudar vocês. Se você às vezes também ficar com dúvida, pô, nesse contexto aqui eu deveria usar um Reduce, deixa também nos comentários que eu posso responder se você usaria ou não, se é mais ideal usar ou não. Então é basicamente isso.